Nas proximidades de um pântano isolado, um homem rico estaciona seu carro de luxo no local e retira do porta-malas seus filhos trigêmeos recém-nascidos em uma cesta. O homem, com seu terno caro, chega até a beira das águas turvas e, com frieza assustadora e movimentos calculados, empurra a cesta para o meio do pântano e foge imediatamente, acreditando que a natureza faria o trabalho que ele não teve coragem de completar com as próprias mãos. Os 3 bebês recém-nascidos choram desesperadamente quando crocodilos famintos emergem das profundezas, atraídos pelos gritos infantis. É então que um cavalo atento escuta os choros frágeis e, quando vê o que está acontecendo, um enorme crocodilo se aproxima para dar um bote fatal. O cavalo para imediatamente sua rota e toma a decisão mais arriscada de sua vida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O pântano exalava um cheiro acre de vegetação em decomposição, misturado ao aroma úmido da lama que se estendia por quilômetros. Nas águas escuras e quase imóveis, apenas as bolhas ocasionais que subiam à superfície denunciavam a vida que fervilhava nas profundezas. Era um lugar esquecido pelo mundo, onde o silêncio pesado era quebrado apenas pelo croar distante de sapos e o ruído surdo de algo grande se movendo sob a água. Em meio a essa paisagem desoladora, uma cesta de vime balançava suavemente na superfície, levada pela corrente quase imperceptível. O contraste era chocante. 3 pequenos corpos vestidos de vermelho vibrante se destacavam contra a escuridão do ambiente, como gotas de vida em um mundo sem esperança. Os bebês choravam com uma intensidade que parecia ecoar por todo o pântano, seus gritos desesperados cortando o ar como lâminas afiadas. O primeiro dos trigêmeos, mesmo com apenas alguns dias de vida, demonstrava uma determinação surpreendente. Seus punhos cerrados se agitavam no ar, como se lutasse contra forças invisíveis. Ao seu lado, o segundo bebê chorava com uma melancolia que tocava o coração, enquanto o terceiro parecia observar o mundo ao redor com olhos grandes e curiosos, como se tentasse compreender o incompreensível. A cesta de vime, antes um objeto simples e doméstico, agora se transformara em uma embarcação frágil navegando em águas traiçoeiras. Cada movimento da água fazia com que ela oscilasse perigosamente, ameaçando virar a qualquer momento. As pequenas mãos dos bebês se agarravam instintivamente uns aos outros, um gesto primitivo de proteção mútua que seria sua marca registrada por toda a vida. Do fundo escuro das águas, formas sinistras começaram a emergir. Primeiro foram apenas ondulações na superfície, círculos concêntricos que se expandiam misteriosamente. Depois, os olhos amarelos apareceram, fixos e calculistas, seguidos pelos focinhos rugosos que cortavam a água com precisão mortífera. Os crocodilos haviam detectado a presença vulnerável dos recém-nascidos. O maior dos predadores, um macho adulto com mais de 3 metros de comprimento, aproximou-se lentamente da cesta. Suas mandíbulas poderosas se abriram ligeiramente, revelando fileiras de dentes afiados que brilhavam sob a luz filtrada que penetrava entre as árvores. O choro dos bebês parecia atraí-lo como um imã, despertando seus instintos mais primitivos. Na margem oposta do pântano, uma figura majestosa observava a cena com uma intensidade quase humana. O cavalo branco contrastava dramaticamente com a paisagem sombria, sua pelagem imaculada, brilhando como uma aparição etérea. Seus olhos inteligentes captavam cada detalhe da tragédia que se desenrolava, e algo profundo em sua natureza animal reconheceu a urgência da situação. O animal havia chegado ali por acaso, ou talvez por destino.
Durante seus passeios matinais, pela propriedade onde vivia, costumava explorar os limites da fazenda, mas nunca havia se aventurado tão longe no pântano. Algo o havia chamado naquela manhã específica, uma intuição inexplicável que o levou até aquele ponto exato no momento mais crucial. Os crocodilos se multiplicavam na água, atraídos pelos gritos insistentes dos bebês. 3, 4, 5 predadores cercavam agora a cesta frágil, criando um círculo mortal que se fechava gradualmente. A água ao redor fervilhava com movimento ameaçador, enquanto os répteis calculavam o momento perfeito para o ataque. O cavalo branco relinchava, baixinho, um som que parecia carregar toda a angústia da situação. Seus cascos pisavam nervosamente na margem lamacenta, como se ele pesasse suas opções. A distância até a cesta não era grande para um animal de sua força, mas as águas infestadas de crocodilos representavam um perigo mortal mesmo para uma criatura de seu porte. No horizonte, nuvens escuras se acumulavam, prenunciando uma tempestade que tornaria a situação ainda mais desesperadora. O tempo estava se esgotando e o cavalo sabia, com a sabedoria instintiva dos animais, que uma decisão precisava ser tomada imediatamente. Os bebês continuavam chorando, suas vozes cada vez mais fracas, enquanto o círculo de predadores se fechava inexoravelmente ao redor de sua embarcação improvisada. 3 horas antes da cena terrível no pântano, um Mercedes-Benz preto cortava silenciosamente a estrada de terra que levava ao local isolado. Atrás do volante, Ricardo Venâncio ajustava ocasionalmente o nó da gravata de seda italiana, um gesto automático que revelava sua natureza meticulosa e controladora. Seus olhos cinzentos, frios como pedra polida, mantinham-se fixos na estrada. À frente, enquanto seus lábios permaneciam numa linha rígida que não demonstrava emoção alguma. O luxuoso veículo contrastava absurdamente com o ambiente rural por onde passava. Fazendas modestas e casas simples de madeira pontilhavam a paisagem, habitadas por famílias trabalhadoras que jamais imaginariam o tipo de riqueza que o homem no carro possuía. Para eles, aquele Mercedes representava um mundo distante e inacessível, um universo de privilégios que existia apenas nos filmes ou nas páginas das revistas. No banco traseiro, uma cesta de vime balançava suavemente a cada curva da estrada. De dentro dela vinham sons abafados de choro infantil, gritos desesperados que deveriam tocar o coração de qualquer ser humano normal. Mas Ricardo permanecia impassível, como se os sons não chegassem até seus ouvidos, ou como se ele tivesse desenvolvido uma capacidade sobre-humana de ignorar o sofrimento alheio. Seus pensamentos voavam de volta para a conversa que tivera com o médico particular 3 semanas antes. As palavras ainda ecoavam em sua mente com clareza cristalina. Senhor Venâncio, os trigêmeos nasceram saudáveis, mas os exames genéticos revelaram uma condição rara. Não é nada grave, apenas uma particularidade que afeta cerca de 1 em cada 10.000 pessoas. Para qualquer pai normal, essa notícia seria recebida com alívio. Bebês saudáveis eram uma bênção. Mas Ricardo não era um pai normal. A obsessão de Ricardo com a perfeição genética remontava à sua infância privilegiada, quando fora educado por pais igualmente obcecados com status e pureza racial. Crescera ouvindo histórias sobre a linhagem superior da família Venâncio, sobre como seus antepassados eram pessoas especiais, diferentes do resto da humanidade. Essa doutrinação tóxica se aprofundara ao longo dos anos, transformando-se numa fixação doentia que agora o levava a cometer o impensável. Durante os últimos dias, ele havia pesquisado meticulosamente sobre o pântano que agora se aproximava. Sabia sobre os crocodilos, sobre o isolamento do local,
sobre como corpos simplesmente desapareciam naquelas águas escuras sem deixar rastros. Havia até mesmo contratado discretamente um guia local para pesquisa sobre vida selvagem, extraindo informações valiosas sobre os hábitos dos predadores aquáticos. Sua esposa, Helena, acreditava que os bebês haviam falecido durante complicações no parto. A farsa havia sido cuidadosamente orquestrada, envolvendo suborno a funcionários do hospital e falsificação de documentos médicos. Helena chorara por dias, inconsolável pela perda dos filhos que nunca chegara a conhecer verdadeiramente. Seu sofrimento genuíno fora uma ferramenta útil para Ricardo, tornando a mentira mais convincente para qualquer um que pudesse questionar a versão oficial. O GPS do carro indicava que faltavam apenas 2 quilômetros para o destino final. Ricardo respirou fundo, preparando-se mentalmente para o que estava prestes a fazer. Não sentia remorso, apenas uma determinação fria de proteger o que considerava ser a integridade de sua linhagem familiar. Para ele, aqueles bebês representavam uma contaminação que precisava ser eliminada antes que pudesse se espalhar. Os choros do banco traseiro se intensificaram, como se os trigêmeos pressentissem o perigo que se aproximava. Ricardo aumentou o volume do rádio, deixando que uma música clássica abafasse os sons perturbadores. Mozart sempre o acalmava, lembrando-o de sua educação refinada e de sua superioridade cultural sobre as massas ignorantes. Finalmente, o carro chegou ao seu destino. Ricardo estacionou próximo à margem do pântano, num ponto estratégico que havia escolhido após reconhecimento prévio do terreno. O local era perfeito, isolado, sem testemunhas e com acesso direto às águas onde os crocodilos faziam suas tocaias. Ele desligou o motor e permaneceu imóvel por alguns momentos, ouvindo apenas o som da natureza selvagem que em breve se encarregaria de completar seu plano macabro. Seus dedos tamborilaram nervosamente no volante enquanto observava as águas, escuras através do para-brisa. Mesmo para alguém com sua frieza emocional, o momento final requeria uma dose extra de determinação. Mas Ricardo Venâncio não havia chegado até ali para hesitar. Ricardo saiu do carro com movimentos calculados e precisos, como se estivesse executando uma transação comercial rotineira. O ar úmido do pântano envolveu seu corpo, trazendo consigo um cheiro de vegetação em decomposição que fez sua face se contrair ligeiramente. Mesmo assim, ele não demonstrou hesitação enquanto caminhava até a parte traseira do veículo, seus sapatos italianos de couro fazendo ruídos abafados na terra úmida. A cesta de vime parecia mais pesada do que ele esperava quando a retirou do porta-malas. Não pelo peso físico dos 3 pequenos corpos, mas pelo peso simbólico do que estava prestes a fazer. Por um momento fugaz, Ricardo sentiu algo que poderia ter sido interpretado como arrependimento, mas rapidamente afastou o pensamento. Homens, como ele não tinham o luxo da fraqueza emocional. Os trigêmeos choravam com mais intensidade agora, como se pressentissem o perigo iminente. Seus pequenos rostos avermelhados contrastavam com as roupinhas vermelhas que Helena havia escolhido com tanto carinho semanas antes. Ela havia passado horas nas lojas mais caras da cidade, selecionando cada peça com o amor de uma mãe expectante. Agora, aquelas mesmas roupas se tornavam sudários improvisados para crianças que ela acreditava já estarem mortas. Ricardo caminhou até a beira da água com passos firmes, ignorando completamente os sons de desespero que emanavam da cesta. Sua mente estava focada na logística da operação, o ângulo correto para empurrar a cesta, a distância ideal da margem, o tempo necessário para que a natureza completasse o trabalho que ele havia iniciado. Tudo havia sido planejado com a
Mesma minúcia que ele aplicava aos seus negócios multimilionários. A água escura lambeu suas solas de couro quando ele se posicionou na margem. Pequenas ondulações na superfície indicavam um movimento subaquático. Os crocodilos já haviam detectado sua presença. Ricardo sorriu friamente, satisfeito com a eficiência de seu plano. A natureza seria sua cúmplice silenciosa, eliminando qualquer evidência de seu crime. Por um instante, ele olhou diretamente para os bebês na cesta. O primeiro trigêmeo o encarava com olhos grandes e escuros, uma expressão de inocência pura que deveria ter tocado seu coração. Mas Ricardo via apenas imperfeição, apenas a mácula genética que ameaçava contaminar sua linhagem perfeita. Para ele, aqueles não eram seus filhos, eram obstáculos que precisavam ser removidos. Com um movimento brusco e definitivo, ele empurrou a cesta para dentro da água. O Vimy flutuou por alguns segundos antes de encontrar sua posição de equilíbrio, na superfície. Os choros dos bebês se intensificaram, ecoando pelo pântano como um lamento que parecia fazer a própria natureza se recolher em horror. Pássaros voaram assustados de suas poleiros, e pequenos animais correram para se esconder entre a vegetação. Ricardo permaneceu na margem por alguns momentos, observando sua obra com satisfação científica. A cesta se afastava lentamente da margem, levada por uma corrente quase imperceptível que a conduzia em direção ao centro do pântano, exatamente como ele havia calculado. Em poucos minutos, os crocodilos investigariam o som estranho e a natureza seguiria seu curso inevitável. Ele limpou as mãos no lenço de seda que guardava no bolso do paletó, um gesto simbólico de purificação, que o fez sentir-se renovado. O peso que carregara durante semanas havia sido finalmente removido de seus ombros. Agora poderia voltar para casa e consolar Helena, interpretando o papel do marido enlutado com a maestria de um ator consumado. Enquanto caminhava de volta para o carro, Ricardo já planejava os próximos passos. Precisaria fazer uma doação generosa para uma instituição de caridade infantil, uma ação que fortaleceria sua imagem pública e desviaria qualquer suspeita. Talvez até mesmo estabelecesse uma fundação em memória dos filhos perdidos, um monumento à sua própria generosidade que apagaria qualquer dúvida sobre seu caráter. O motor do Mercedes ronronou suavemente quando ele ligou a ignição. Através do espelho retrovisor, ainda podia ver a cesta flutuando nas águas escuras, mas os choros dos bebês já não chegavam até seus ouvidos. Era como se o pântano tivesse engolido não apenas seus filhos, mas também qualquer evidência de sua própria humanidade perdida. Ricardo dirigiu de volta pela estrada de terra com a mesma calma com que havia vindo, já ensaiando mentalmente as palavras que diria a Helena quando chegasse em casa. O cavalo branco observou o homem de terno partir, seus olhos inteligentes registrando cada detalhe da cena que acabara de presenciar. Mesmo sendo um animal, havia algo profundamente perturbador no comportamento daquele ser humano. A frieza com que havia abandonado os pequenos seres vulneráveis nas águas perigosas desafiava toda a compreensão instintiva que o cavalo tinha sobre proteção e cuidado com os filhotes. Estrela, como era carinhosamente chamado pelos donos, havia desenvolvido ao longo dos anos uma sensibilidade especial para detectar sofrimento. Era uma habilidade que havia sido refinada através de experiências dolorosas. Ele mesmo fora resgatado quando era apenas um potro abandonado, e desde então sua vida havia sido dedicada a ajudar outros animais feridos que chegavam à fazenda, onde vivia. Os crocodilos se aproximavam da cesta com movimentos lentos e calculados, suas caudas poderosas impulsionando-os através da água escura. O maior deles, um macho adulto cicatrizado por inúmeras batalhas territoriais, liderava o grupo com a confiança de um predador experiente.
Seus olhos amarelos fixaram-se na cesta flutuante, atraídos pelos sons estranhos que emanavam dela. Estrela conhecia bem o perigo que os crocodilos representavam. Havia crescido ouvindo histórias sobre animais da fazenda que se aventuraram muito perto da água e nunca mais voltaram. Seu dono, Joaquim, sempre o alertara sobre os predadores aquáticos, explicando que eles eram criaturas antigas e implacáveis, governadas apenas pelo instinto de sobrevivência. Mas algo mais forte que o medo começou a se formar no peito do cavalo branco. Uma determinação férrea que vinha de um lugar profundo de sua alma animal, um impulso protetor que não podia ser ignorado ou suprimido. Os choros dos bebês pareciam ecoar dentro dele, despertando memórias ancestrais de proteção à vida jovem e inocente. Com um relincho alto e poderoso que ecoou por todo o pântano, Estrela se lançou na água. Suas patas fortes encontraram o fundo lamacento enquanto ele avançava determinadamente em direção à cesta. A água fria subiu por suas pernas, depois pelo peito, mas ele não hesitou nem por um momento. Cada passo era dado com propósito, cada movimento calculado para maximizar sua velocidade e minimizar o tempo de exposição. Os crocodilos pararam sua aproximação, confusos pelo comportamento inesperado do cavalo. Predadores oportunistas por natureza, eles não estavam acostumados a encontrar resistência de suas presas potenciais. O maior deles rosnou baixinho, um som gutural que reverberou pela água, mas não se moveu para atacar imediatamente. Estrela chegou à cesta quando ela estava a apenas metros dos crocodilos. Com delicadeza surpreendente para um animal de seu porte, ele posicionou o focinho sob a embarcação improvisada e começou a empurrá-la suavemente em direção à margem segura. Seus movimentos eram precisos e cuidadosos, como se compreendesse instintivamente que qualquer movimento brusco poderia virar a cesta e colocar os bebês em perigo ainda maior. Os trigêmeos pareceram sentir a presença protetora do cavalo. Seus choros diminuíram gradualmente, transformando-se em murmúrios suaves que quase soavam como tentativas de comunicação. O primeiro bebê estendeu uma mãozinha pequena e rosada por cima da borda da cesta, como se quisesse tocar o focinho aveludado em que os estava salvando. O confronto silencioso entre o cavalo e os crocodilos durou apenas alguns minutos, mas pareceu uma eternidade. Os predadores aquáticos, confusos pela determinação inabalável do animal terrestre, começaram a recuar lentamente. Havia algo na presença de Estrela que os fazia hesitar. Uma força primitiva que falava de coragem e proteção. Conceitos que até mesmo os répteis mais primitivos podiam reconhecer. Quando finalmente chegou à margem segura, Estrela empurrou a cesta até uma área rasa onde a água mal cobria seus cascos. Os bebês estavam molhados e assustados, mas vivos e aparentemente ilesos. Seus olhinhos brilhavam com uma luz que parecia agradecer silenciosamente ao seu salvador improvável. O cavalo permaneceu ao lado da cesta por longos minutos, sua respiração pesada criando pequenas nuvens de vapor no ar úmido. Ele havia arriscado sua própria vida para salvar 3 pequenos seres que nem mesmo conhecia, movido apenas por um impulso moral que transcendia as barreiras entre espécies. Era um ato de heroísmo puro, motivado não por recompensa ou reconhecimento, mas simplesmente pelo que era certo. Joaquim acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Aos 72 anos, ele havia aprendido a confiar nessas intuições que chegavam sem aviso, especialmente porque elas quase sempre se mostravam corretas. Ao lado dele,
Sua esposa Antônia ainda dormia piscimente, seus cabelos grisalhos espalhados pelo travesseiro como fios de prata. A rotina matinal dos dois seguia sempre o mesmo padrão há décadas. Joaquim se levantava primeiro, preparava o café na cozinha pequena, mas aconchegante, e depois ia verificar os animais que cuidavam na propriedade. Cães abandonados, gatos feridos, pássaros com asas quebradas. Todos encontravam refúgio na fazenda humilde do casal, que dedicara os últimos 20 anos de suas vidas a cuidar de criaturas necessitadas. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Quando Joaquim saiu para verificar os animais, notou imediatamente a ausência de Estrela. O cavalo branco costumava cumprimentá-lo logo na entrada do celeiro, relinchando suavemente e procurando por carinhos. Sua ausência era alarmante, especialmente porque ele nunca se afastava da propriedade sem motivo aparente. Antônia apareceu na varanda da casa, secando as mãos no avental florido que usava há anos. Seus olhos azuis, ainda brilhantes apesar da idade, escanearam o horizonte procurando pelo cavalo querido. Ela e Joaquim haviam encontrado Estrela 15 anos antes, quando ele era apenas um potro abandonado numa estrada, e desde então o animal se tornara parte integral de suas vidas. "Joaquim, onde está o Estrela?" perguntou ela. A preocupação evidente em sua voz. "Ele nunca some assim sem avisar." O homem idoso coçou a barba grisalha, pensativo. Conhecia seu cavalo melhor do que qualquer outra pessoa e sabia que Estrela só se afastaria da fazenda se algo muito importante o chamasse. Era um animal intuitivo, com uma capacidade quase sobrenatural de detectar quando alguém precisava de ajuda. Juntos, o casal decidiu seguir as pegadas do cavalo, que levavam claramente em direção ao pântano distante. Era uma caminhada difícil para pessoas de sua idade, especialmente porque o terreno se tornava progressivamente mais irregular e úmido conforme se aproximavam da área alagada. Mas a preocupação com Estrela superava qualquer desconforto físico. Antônia segurava firmemente no braço do marido enquanto caminhavam, suas pernas idosas tremendo ocasionalmente no terreno irregular. Ela havia sido enfermeira por 40 anos antes de se aposentar, e sua experiência com situações de emergência a mantinha calma, mesmo quando a ansiedade tentava tomar conta. Joaquim, por sua vez, usava sua bengala de madeira para testar o terreno à frente, garantindo que cada passo fosse seguro. O som de choro infantil chegou até eles quando ainda estavam a centenas de metros do pântano. Inicialmente, pensaram que pudessem ser pássaros ou outros animais, mas conforme se aproximavam, ficou claro que eram vozes humanas, vozes muito jovens e desesperadas. O casal trocou olhares preocupados, acelerando o passo tanto quanto suas limitações físicas permitiam. Quando finalmente avistaram Estrela parado próximo à margem do pântano, com uma cesta de vime aos seus pés, o mundo pareceu parar por alguns segundos. Antônia levou a mão ao peito, seu coração de enfermeira reconhecendo imediatamente a gravidade da situação. 3 bebês recém-nascidos jaziam na cesta encharcada, seus corpos pequenos tremendo de frio e exaustão. "Meu Deus do céu!" sussurrou Antônia, correndo em direção à cesta com uma agilidade que contradiziam seus 70 anos. "Joaquim, são bebês, 3 bebezinhos!" Joaquim observou a cena com uma mistura de choque e admiração. Seu cavalo havia encontrado e salvado 3 vidas humanas, arriscando sua própria segurança para trazê-las até um local seguro. Era o tipo de heroísmo que ele sempre soubera que Estrela possuía, mas vê-lo em ação, ainda assim, o deixava sem palavras. Antônia já estava examinando os trigêmeos com mãos experientes, verificando sinais vitais e avaliando seu estado geral. Sua formação médica assumiu o controle automaticamente, mesmo depois de tantos anos longe da profissão.
Os bebês estavam desidratados e com hipotermia, mas aparentemente sem ferimentos graves. Precisamos levá-los para casa imediatamente, disse ela, sua voz carregada de urgência e determinação. Eles precisam de calor, comida e cuidados médicos. Joaquim, algo terrível aconteceu aqui. Ninguém abandona 3 bebês num pântano por acidente. O homem idoso assentiu gravemente, já removendo o casaco para ajudar a envolver os pequenos corpos. Seus anos de experiência com animais abandonados haviam lhe ensinado a reconhecer crueldade deliberada. E era óbvio que alguém havia tentado se livrar daquelas crianças da forma mais covarde possível. A casa modesta de Joaquim e Antônia se transformou rapidamente num hospital improvisado. A sala de estar, normalmente ocupada apenas pelos 2 idosos e alguns animais de estimação, agora fervilhava com atividade, enquanto o casal trabalhava freneticamente para estabilizar os 3 bebês. Antônia havia improvisado berços usando gavetas forradas com cobertores macios, enquanto Joaquim mantinha o fogo aceso na lareira para aquecer o ambiente. A experiência de Antônia como enfermeira se mostrou inestimável naqueles primeiros momentos críticos. Suas mãos, embora trêmulas pela idade, ainda lembravam dos procedimentos básicos de cuidados infantis. Ela verificou a temperatura corporal de cada bebê, examinou suas vias respiratórias e avaliou seu nível de desidratação com a precisão de uma profissional experiente. Joaquim, preciso que você vá até a cidade e compre fórmula infantil, fraldas e roupinhas para recém-nascidos, disse ela, nunca tirando os olhos dos trigêmeos. E veja se consegue falar com o Dr. Silva discretamente. Não mencione os bebês ainda. Apenas pergunte sobre cuidados gerais para recém-nascidos hipotérmicos. O primeiro trigêmeo, que Antônia havia decidido chamar mentalmente de Miguel, mostrava sinais de maior resistência. Seus olhos se moviam constantemente, observando o ambiente novo com uma curiosidade que impressionava para alguém tão jovem. Ele parecia aceitar os cuidados de Antônia com uma serenidade que tocava profundamente o coração da idosa. O segundo bebê, que ela passou a chamar de Gabriel, demonstrava uma sensibilidade emocional marcante. Ele chorava sempre que se sentia sozinho, mas se acalmava instantaneamente quando percebia a presença humana próxima. Antônia notou que ele respondia especialmente bem ao som de sua voz, como se encontrasse consolo nas palavras carinhosas que ela murmurava constantemente. O terceiro trigêmeo, Rafael, parecia ser o mais frágil fisicamente, mas compensava isso, com uma determinação surpreendente. Ele se agarrava firmemente ao dedo de Antônia sempre que ela o tocava, como se quisesse garantir que não seria abandonado novamente. Seus olhos, grandes, pareciam carregar uma sabedoria antiga, como se já compreendesse que havia passado por algo terrível. Estrela permaneceu próximo à casa durante todo o dia, pastando no pequeno campo próximo às janelas. O cavalo parecia relutante em se afastar dos bebês que havia salvado, como se assumisse uma responsabilidade pessoal por seu bem-estar. Ocasionalmente, ele se aproximava das janelas e observava o interior da casa, seus olhos inteligentes acompanhando os movimentos de Antônia. A tarde trouxe os primeiros desafios reais. Gabriel desenvolveu febre, provavelmente resultado da exposição prolongada ao frio e à umidade do pântano. Antônia usou técnicas que havia aprendido décadas antes, aplicando compressas mornas e monitorando constantemente sua temperatura corporal. Seus movimentos eram precisos e confiantes, mas internamente ela sabia que estava lidando com situações que exigiam equipamentos médicos que não possuía. Joaquim retornou da cidade com sacolas cheias de suprimentos, incluindo fórmula infantil especial que o farmacêutico havia recomendado para bebês prematuros ou debilitados.
Ele também trouxe informações valiosas do Dr. Silva, que havia fornecido orientações detalhadas sobre cuidados de emergência sem fazer perguntas indiscretas. O doutor disse que bebês nessa condição precisam de alimentação frequente, em pequenas quantidades, relatou Joaquim, organizando os suprimentos na mesa da cozinha, e que devemos ficar atentos a sinais de desidratação e problemas respiratórios. Antônia assentiu, já preparando as primeiras mamadeiras com mãos. Experientes, os trigêmeos aceitaram a alimentação com avidez, seus pequenos corpos respondendo positivamente aos nutrientes necessários. Era um alívio vê-los se fortalecendo gradualmente, embora ela soubesse que o caminho pela frente seria longo e cheio de desafios. Conforme a noite se aproximava, o casal se revezou nos cuidados, garantindo que sempre houvesse alguém acordado para monitorar os bebês. Antônia havia improvisado um sistema de alarmes, usando despertadores antigos, certificando-se de que nenhuma alimentação seria perdida durante as horas cruciais da madrugada. A realidade da situação começou a pesar sobre eles quando finalmente tiveram um momento para conversar a sós. 3 bebês recém-nascidos representavam uma responsabilidade enorme para qualquer casal, quanto mais para 2 idosos com recursos limitados. Mas olhando para os pequenos rostos pacíficos adormecidos, nenhum dos dois conseguia imaginar entregá-los às autoridades sem antes garantir que estariam verdadeiramente seguros. Antônia, sussurrou Joaquim, o que vamos fazer? Não podemos esconder 3 bebês para sempre, mas também não podemos simplesmente entregá-los sem saber de onde vieram ou por que foram abandonados. A resposta dela veio carregada de determinação. Primeiro, vamos mantê-los vivos e saudáveis. Depois, descobriremos a verdade. 1 semana havia se passado desde o resgate dos trigêmeos e a rotina da pequena fazenda havia se adaptado completamente às necessidades dos bebês. Antônia havia se tornado uma mãe dedicada aos 70 anos, acordando a cada 2 horas para alimentações e trocas de fraldas. Joaquim assumira o papel de avô protetor, sempre vigilante e pronto para ajudar com qualquer necessidade que surgisse. Mas naquela manhã de terça-feira, tudo mudou quando o rádio da cozinha transmitiu uma notícia que fez o sangue de ambos gelar nas veias. A voz profissional do locutor ecoava pela casa, enquanto eles preparavam as mamadeiras matinais dos trigêmeos. A polícia local está investigando o desaparecimento de 3 bebês trigêmeos que foram supostamente sequestrados do Hospital Santa Clara na madrugada da semana passada. O pai das crianças, o empresário Ricardo Venâncio, oferece uma recompensa de R$100 mil por qualquer informação que leve ao paradeiro de seus filhos. Antônia deixou a mamadeira cair no chão, o líquido se espalhando pelos azulejos, enquanto ela levava a mão trêmula ao peito. Seus olhos encontraram os de Joaquim, que havia parado de se mover completamente, como se o tempo tivesse congelado ao redor dele. Em realidade da situação, atingiu os dois como um raio em céu aberto. Joaquim, sussurrou ela, você acha que nossos bebês são... Ele não precisou responder. Ambos sabiam que a coincidência era impossível de ignorar. 3 trigêmeos. A idade correspondente, o timing perfeito. Não havia dúvida de que Miguel, Gabriel e Rafael eram as crianças que supostamente haviam sido sequestradas do hospital. Mas algo na história não fazia sentido. Se os bebês haviam sido sequestrados, como explicar o fato de terem sido encontrados abandonados num pântano perigoso? Que tipo de sequestrador abandonaria 3 crianças para morrer daquela forma cruel? E por que Estrela havia se dirigido especificamente àquele local, como se soubesse que precisava estar lá? A transmissão continuou com mais detalhes que só aumentaram a confusão do casal.
O repórter descrevia Ricardo Venâncio como um pai devastado, que havia contratado investigadores particulares para encontrar seus filhos roubados. A esposa, Helena Venâncio, estava sob cuidados médicos devido ao trauma emocional causado pelo suposto sequestro. R$100.000, murmurou Joaquim, sentando-se pesadamente numa cadeira da cozinha. É mais dinheiro do que vimos na vida inteira, Antônia. E se realmente devolvêssemos os bebês para a família deles? Antônia balançou a cabeça, vigorosamente, uma determinação férrea brilhando em seus olhos azuis. Algo está errado nessa história, Joaquim. Muito errado. Ninguém abandona 3 bebês num pântano cheio de crocodilos por acidente. E se esse homem rico está mentindo? E se ele foi quem abandonou as crianças? A ideia era terrível demais para ser considerada, mas fazia um sentido perturbador. Um homem com recursos suficientes para oferecer uma recompensa de R$100.000 certamente teria meios de fazer os bebês desaparecerem permanentemente. E que melhor forma de desviar suspeitas do que se passar por vítima de um sequestro? Naquele momento, os choros dos trigêmeos ecoaram pela casa, como se eles pressentissem a tensão que pairava no ar. Antônia correu para atendê-los, seu instinto maternal superando temporariamente a confusão mental. Quando pegou Miguel no colo, o bebê se acalmou imediatamente, seus olhinhos a fitando com uma confiança absoluta que partiu seu coração. Olhe para eles, Joaquim, disse ela, sua voz carregada de emoção. Olhe como confiam em nós. Como podem ter certeza de que estarão seguros se os devolvermos e se estivermos entregando-os nas mãos da mesma pessoa que tentou matá-los. Joaquim se aproximou e observou os 3 bebês, agora todos acordados e olhando para eles com expressões serenas. Em apenas uma semana, aquelas criancinhas haviam se tornado parte de suas vidas de uma forma que ele jamais imaginara possível. A ideia de perdê-los era insuportável, mas a ideia de colocá-los em perigo era ainda pior. Precisamos de mais informações antes de tomar qualquer decisão, disse ele finalmente. Vou à cidade fazer algumas perguntas discretas. Quero saber mais sobre esse Ricardo Venâncio e sua família. Se ele realmente é um pai desesperado ou se há algo mais sinistro por trás dessa história. Antônia assentiu, mas uma nova preocupação surgiu em sua mente. E se alguém nos vir com os bebês, a recompensa vai atrair muita atenção. Vizinhos, comerciantes, qualquer pessoa pode começar a fazer perguntas se souber que estamos cuidando de 3 recém-nascidos. Era uma preocupação válida. A comunidade rural onde viviam era pequena e unida, onde todos conheciam a vida de todos. O aparecimento súbito de 3 bebês seria impossível de esconder por muito tempo, especialmente com uma recompensa tão alta sendo oferecida. Então, precisamos ser muito cuidadosos, respondeu Joaquim. E precisamos descobrir a verdade rapidamente antes que alguém faça a conexão. O peso da responsabilidade que haviam assumido se tornava cada vez mais claro. Não estavam apenas cuidando de 3 bebês abandonados, estavam potencialmente protegendo 3 vidas de alguém que já havia tentado tirá-las uma vez. Joaquim partiu para a cidade no final da tarde, deixando Antônia sozinha com os trigêmeos pela primeira vez desde o resgate. O peso da responsabilidade parecia dobrar sobre seus ombros enquanto ela observava o marido se afastar na velha caminhonete, sabendo que ambos estavam entrando em território perigoso ao questionar a versão oficial dos fatos. Na cidade, Joaquim decidiu começar sua investigação informal, no lugar onde sempre obtinha as melhores informações. A barbearia do seu Miguel, um homem de 60 anos que conhecia todos os mexericos e acontecimentos da região. O estabelecimento servia como centro nervoso de fofocas, onde homens de todas as idades se reuniam para discutir desde futebol até política local.
Você ouviu falar dessa história dos bebês sequestrados? Perguntou Joaquim casualmente, enquanto Miguel aparava seus cabelos grisalhos. Que coisa terrível, não é? Miguel parou a tesoura no ar e balançou a cabeça gravemente. Terrível mesmo, Joaquim. Mas sabe o que é estranho? Minha cunhada trabalha como faxineira no Hospital Santa Clara e ela disse que não houve nenhuma movimentação estranha naquela noite. Nenhum alarme de segurança, nenhuma confusão. É como se os bebês simplesmente tivessem desaparecido no ar. Joaquim sentiu um frio na espinha. E o que ela acha que aconteceu? Bem, Miguel baixou a voz conspiratorialmente. Ela disse que houve muita pressão da administração para que todos os funcionários ficassem quietos sobre o assunto. Alguns médicos e enfermeiras pareciam confusos com a versão oficial, como se não fosse bem assim que as coisas aconteceram. Essas informações confirmaram as suspeitas de Joaquim. Se não havia evidências de um sequestro real, então alguém estava mentindo sobre os fatos, e a pessoa com mais poder para manipular a narrativa era exatamente Ricardo Venâncio, com sua riqueza e influência. Enquanto isso, na fazenda, Antônia enfrentava seus próprios desafios. Gabriel havia desenvolvido uma irritação na pele que a preocupava, e ela precisava decidir se arriscava levá-lo a um médico ou tentava tratar o problema em casa. Cada decisão agora carregava o peso de potenciais consequências, sabendo que qualquer exposição pública poderia colocar todas as suas vidas em risco. Estrela permanecia próximo à casa, como se percebesse a tensão no ar. O cavalo havia desenvolvido um comportamento protetor ainda mais acentuado, posicionando-se estrategicamente para observar a estrada de acesso à propriedade. Seus sentidos aguçados captavam qualquer movimento ou som incomum, e Antônia havia aprendido a interpretar seus sinais de alerta. De volta à cidade, Joaquim decidiu visitar a farmácia onde havia comprado os suprimentos para os bebês. A farmacêutica, Dona Rosa, era conhecida por sua discrição e bom coração, além de ser uma das pessoas mais bem informadas da cidade sobre questões de saúde e família. Dona Rosa, disse ele cuidadosamente, essa história dos bebês sequestrados me deixou pensando. A senhora conhece a família Venâncio? A mulher de meia-idade franziu as sobrancelhas e olhou ao redor para garantir que estavam sozinhos. Conheço de nome e reputação, Joaquim. Ricardo Venâncio é um homem muito rico e poderoso, mas... Ela hesitou, como se pesasse suas palavras. Mas... O quê? Incentivou Joaquim. Bem, há rumores sobre ele, nada concreto, entende? Mas algumas pessoas dizem que ele é obcecado com perfeição, especialmente quando se trata de família e linhagem. Minha prima trabalhou na casa deles como doméstica, anos atrás, e disse que ele era muito exigente sobre, como posso dizer, sobre a qualidade das pessoas ao redor dele. Joaquim sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de exigências? Ela disse que ele fazia comentários estranhos sobre genética, sobre como algumas pessoas eram superiores a outras. Chegou a demitir funcionários por motivos que não faziam sentido, como se eles não fossem adequados para trabalhar em sua casa. Essas revelações pintavam um quadro perturbador de Ricardo Venâncio. Um homem obcecado com perfeição genética certamente seria capaz de rejeitar filhos que considerasse imperfeitos de alguma forma, mas seria capaz de abandoná-los para morrer. Quando Joaquim retornou para casa ao anoitecer, encontrou Antônia visivelmente tensa. Ela havia passado o dia alternando entre cuidar dos bebês e vigiar a estrada, imaginando investigadores ou outras pessoas chegando para levá-los embora. Descobri algumas coisas preocupantes, relatou Joaquim, contando sobre suas conversas. Na cidade, parece que não houve sequestro real e que Ricardo Venâncio tem uma obsessão doentia com perfeição genética.
Antônia balançou a cabeça, suas suspeitas se confirmando. Joaquim, preciso te contar uma coisa. Enquanto você estava fora, observei os bebês mais atentamente. Rafael tem uma pequena marca de nascença atrás da orelha, e Gabriel tem os dedos dos pés ligeiramente curvados. São detalhes mínimos que qualquer pai normal consideraria apenas características únicas. Mas, para alguém obcecado com perfeição, Joaquim completou o pensamento. Exatamente. E tem mais. Encontrei um pedaço de papel molhado no bolso da roupinha de Miguel. Consegui secar e ler algumas palavras. Parece ser parte de um documento médico mencionando condição genética rara, benigna. A peça final do quebra-cabeças começou a se formar nas mentes do casal. Ricardo Venâncio havia descoberto que seus filhos tinham alguma condição genética menor. Considerou isso uma imperfeição inaceitável e decidiu se livrar deles de forma que parecesse um crime, cometido por outras pessoas. Então agora sabemos a verdade, sussurrou Antônia, olhando para os 3 bebês dormindo pacificamente. Mas saber a verdade e conseguir prová-la são coisas completamente diferentes. E enquanto isso, temos 3 vidas preciosas dependendo de nós. A realidade de sua situação nunca havia parecido tão complexa e perigosa. 3 dias após as descobertas de Joaquim na cidade, a tranquilidade da fazenda foi abalada pela chegada inesperada de 2 homens de terno escuro dirigindo um sedã preto. Antônia os avistou pela janela da cozinha enquanto preparava as mamadeiras da tarde, e seu coração disparou imediatamente. Havia algo profissionalmente ameaçador na forma como eles observavam a propriedade. Joaquim, chamou ela urgentemente. Temos visita. O homem idoso saiu rapidamente da oficina, onde consertava uma cerca, limpando as mãos sujas de terra no macacão. Os 2 estranhos já haviam saído do carro e caminhavam em direção à casa com passos decididos. Suas roupas caras contrastavam grotescamente com um ambiente rural simples, marcando-os claramente como forasteiros da cidade. Boa tarde, disse o mais alto dos 2. Um homem de aproximadamente 40 anos, com olhos frios e calculistas. Sou o investigador particular Jonas Silva e este é meu parceiro, Carlos. Estamos trabalhando para a família Venâncio no caso dos bebês sequestrados. Joaquim forçou um sorriso cordial, mas Antônia pode ver a tensão em seus ombros. Em que podemos ajudá-los? Estamos fazendo uma varredura sistemática de todas as propriedades rurais num raio de 50 quilômetros do hospital, explicou Jonas, seus olhos escaneando cada detalhe da fazenda. Procuramos qualquer informação sobre movimentação estranha, pessoas desconhecidas ou bebês que possam ter aparecido misteriosamente. Carlos, o segundo investigador, era mais jovem e parecia menos experiente, mas compensava isso com uma agressividade mal disfarçada. Vocês viram algo suspeito na última semana? Carros estranhos, pessoas que não conhecem, barulhos durante a noite? Antônia sentiu sua boca secar completamente. Do quarto ao lado, podia ouvir os murmúrios suaves dos trigêmeos acordando de sua soneca da tarde. Se eles começassem a chorar naquele momento, como explicaria a presença de 3 bebês em sua casa? Não vimos nada de estranho, respondeu Joaquim, mantendo a voz firme. Vivemos aqui há décadas e conhecemos todos os vizinhos. Qualquer coisa fora do normal chamaria nossa atenção imediatamente. Jonas não parecia convencido. Seus olhos continuavam observando cada canto da propriedade, como se procurasse por evidências invisíveis. E esse cavalo branco? É de vocês? Estrela estava pastando no campo próximo, mas Antônia notou que o animal havia levantado a cabeça e observava os estranhos com uma atenção que beirava a hostilidade.
Era como se ele pressentisse que aqueles homens representavam perigo para os bebês que havia salvado. Sim, é nosso, disse Joaquim. Temos ele há mais de 15 anos. Por que pergunta? Curiosidade profissional, respondeu Jonas vagamente. Cavalos são animais inteligentes. Às vezes, notar comportamentos incomuns pode indicar atividade suspeita na área. Naquele momento, o som abafado de choro infantil chegou até eles vindo do interior da casa. Antônia sentiu o sangue gelar em suas veias, mas rapidamente improvisou uma explicação. Ah, isso deve ser a televisão, disse ela com uma risada forçada. Estava assistindo uma novela antes de vocês chegarem. Sempre tem criança chorando nessas histórias. Carlos trocou um olhar significativo com Jonas, claramente notando a nervosidade de Antônia. A senhora não se importaria se dessemos uma olhada rápida em volta da propriedade? É procedimento padrão, apenas para descartar a área de nossas investigações. Era mais uma ordem do que um pedido, e Joaquim sabia que recusar seria ainda mais suspeito. Claro, fiquem à vontade, mas não temos muito para mostrar além de alguns animais e uma horta. Enquanto os investigadores faziam seu tour pela propriedade, Antônia correu discretamente para dentro de casa. Os trigêmeos estavam realmente acordados e começando a ficar inquietos. Com mãos trêmulas, ela ligou a televisão no volume máximo, sintonizando um canal onde, coincidentemente, passava um programa sobre maternidade. Miguel, o mais esperto dos trigêmeos, pareceu perceber a tensão no ar. Seus olhinhos brilhantes observavam o rosto preocupado de Antônia, e ele permaneceu quieto, como se compreendesse instintivamente que precisava ajudar. Gabriel e Rafael seguiram o exemplo do irmão, criando um silêncio cooperativo que salvou a situação. Lá fora, Jonas examinou cuidadosamente os arredores da casa, notando pegadas na lama próxima ao poço. Quantas pessoas vivem aqui? Perguntou ele a Joaquim. Apenas eu e minha esposa, respondeu Joaquim. Às vezes, recebemos visitas de vizinhos, mas somos basicamente só nós dois e os animais. E essa caminhonete? Vocês saíram recentemente para algum lugar? Joaquim sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas. A caminhonete havia sido usada para ir à cidade comprar suprimentos para os bebês, mas ele não podia mencionar isso. Vou à cidade 2 vezes por semana para comprar mantimentos e resolver negócios, disse ele. Sempre foi assim. Jonas notou algo em um pequeno caderno, seus movimentos deliberados e ameaçadores. Se vocês se lembrarem de qualquer coisa, por menor que seja, aqui está meu cartão. A família Venâncio está oferecendo uma recompensa substancial e tem recursos para ser generosos com quem os ajudar. Após quase 1 hora de inspeção, os investigadores finalmente partiram. Joaquim e Antônia permaneceram na varanda até o carro desaparecer completamente na estrada de terra, então correram para dentro de casa onde os trigêmeos os esperavam. Eles vão voltar, disse Antônia, sua voz tremendo. Aquele homem suspeita de alguma coisa. Vi nos olhos dele. Joaquim assentiu gravemente. E da próxima vez, podem trazer uma ordem de busca ou algo assim. Precisamos de um plano, Antônia. Não podemos simplesmente esperar que eles desistam. Estrela apareceu na janela, seus olhos inteligentes, observando o casal com uma expressão que parecia quase humana em sua compreensão. O cavalo havia testemunhado a crueldade original e agora presenciava a ameaça que se formava. Era como se ele quisesse comunicar que estaria pronto para proteger sua família improvisada mais uma vez, se necessário. A rede estava se fechando ao redor deles, e o tempo para tomar decisões cruciais estava se esgotando rapidamente. Na mansão dos Venâncio, localizada no bairro mais exclusivo da cidade, Helena caminhava nervosamente pelos corredores vazios como um fantasma atormentado.
2 semanas haviam se passado desde que Ricardo lhe contara sobre a morte dos trigêmeos, e ela ainda não conseguia aceitar a perda. Algo profundo em seu instinto maternal recusava-se a acreditar que seus filhos estavam realmente mortos. A mulher de 35 anos havia sido mantida sedada pelos primeiros dias após receber a notícia, sob cuidados de um médico particular que Ricardo havia contratado. Mas agora, com a mente mais clara, começava a notar inconsistências perturbadoras na versão dos fatos que o marido lhe havia apresentado. Por que não havia corpos para enterrar? Por que o hospital havia sido tão evasivo quando ela tentou obter detalhes sobre o que exatamente acontecera? E principalmente porque Ricardo parecia mais aliviado do que devastado pela suposta perda dos filhos. Naquela tarde, enquanto Ricardo estava em reuniões de negócios, Helena decidiu revisar o escritório particular dele em busca de documentos relacionados aos bebês. Era um território proibido. Ricardo sempre deixara claro que seu escritório era privado, mas o desespero a levou a quebrar essa regra sagrada. Entre pilhas de contratos e documentos financeiros, ela encontrou uma pasta etiquetada simplesmente como Projeto Familiar. Dentro dela, descobriu laudos médicos detalhados sobre os trigêmeos, incluindo referências a uma condição genética menor, que não representava risco à saúde, mas que havia sido destacada com marca-texto amarelo. Nas margens dos documentos, Ricardo havia feito anotações perturbadoras, inaceitável para a linhagem, necessário repensar estratégia e solução definitiva requerida. As palavras gelaram o sangue de Helena. Que tipo de pai escreveria coisas assim sobre seus próprios filhos? Continuando sua busca, ela encontrou registros de pagamentos a investigadores particulares, mas com datas que não faziam sentido. Os pagamentos haviam começado antes do suposto sequestro, não depois. Por que Ricardo contrataria investigadores antes que qualquer crime fosse cometido? O som da porta da garagem se abrindo alertou Helena para o retorno iminente do marido. Rapidamente, ela fotografou os documentos mais comprometedores com seu celular e recolocou tudo no lugar, correndo para o quarto como se nada tivesse acontecido. Durante o jantar, Helena observou Ricardo com novos olhos. Sua frieza habitual, que antes ela atribuía ao estresse dos negócios, agora parecia ter um tom mais sinistro. A forma como ele evitava mencionar os bebês, como mudava de assunto sempre que ela expressava sua dor, tudo isso assumia um significado ameaçador. Ricardo, disse ela cuidadosamente, preciso visitar o túmulo dos nossos filhos. Preciso de um local onde possa me despedir adequadamente deles. A pausa que ele fez antes de responder foi reveladora. Helena, querida, já conversamos sobre isso. O hospital houve complicações com os procedimentos. É melhor lembrarmos deles como eram quando estavam vivos. Mas eles mal tiveram chance de viver, insistiu ela, estudando sua reação. Quero ver os documentos do hospital. Quero falar com os médicos que estavam presentes. Tenho direito de saber exatamente o que aconteceu. Ricardo se levantou bruscamente da mesa, sua máscara de compostura escorregando momentaneamente. Helena, você está se torturando desnecessariamente. O que aconteceu, aconteceu. Precisamos seguir em frente. Mas Helena não conseguia seguir em frente. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia profundamente, ela se esgueirou novamente para o escritório e examinou mais documentos. O que encontrou a fez quase desmaiar. Registros de pesquisas sobre vida selvagem local, mapas da região do pântano e até mesmo recibos de compra de uma cesta de vime. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Ricardo não havia perdido os filhos em um acidente médico ou sequestro. Ele havia se livrado deles deliberadamente, planejando cada detalhe com a frieza de um psicopata.
Seus próprios filhos, crianças inocentes cujo único crime era ter uma pequena particularidade genética. Helena correu para o banheiro e vomitou violentamente, seu corpo rejeitando fisicamente a descoberta horrível. O homem com quem havia se casado, o pai de seus filhos, era um monstro disfarçado de empresário respeitável. Mas se Ricardo havia se livrado dos bebês no pântano, existia uma possibilidade, por menor que fosse, de que eles ainda estivessem vivos. Helena se agarrou a essa esperança como uma pessoa se afogando se agarra a uma tábua de salvação. Na manhã seguinte, ela anunciou a Ricardo que faria uma viagem para a casa da irmã em outra cidade, alegando que precisava de tempo para se recuperar do trauma. Ele pareceu aliviado com a ideia de sua ausência, o que só confirmou suas suspeitas. Em vez de ir para a casa da irmã, Helena dirigiu diretamente para a região do pântano mencionada nos documentos de Ricardo. Não sabia exatamente o que esperava encontrar, mas sabia que precisava tentar. Se havia uma chance, por menor que fosse, de que seus filhos estivessem vivos, ela os encontraria. Dirigindo pelas estradas rurais que levavam ao pântano, Helena se sentia como se estivesse seguindo uma trilha de migalhas de pão deixada por um conto de fadas sombrio. Cada quilômetro a levava mais perto da verdade que mudaria sua vida para sempre. Ela não sabia que naquele exato momento, numa fazenda humilde, a poucos quilômetros de distância, 3 bebês dormiam pacificamente sob os cuidados amorosos de um casal de idosos que havia arriscado tudo para protegê-los. E que um cavalo branco pastava do lado de fora, mantendo guarda silenciosa sobre a família improvisada que o destino havia reunido. A convergência das forças do bem e do mal estava prestes a acontecer, e Helena seria a peça-chave que faltava para revelar toda a verdade. Helena havia passado 2 dias percorrendo as estradas rurais próximas ao pântano, parando em cada fazenda e casa para fazer perguntas discretas sobre bebês ou atividade suspeita. Suas esperanças diminuíam a cada porta onde batia, a cada olhar confuso dos moradores locais que não tinham informações para oferecer. Era o final da tarde de uma quinta-feira, quando ela avistou um cavalo branco pastando num campo próximo à estrada. Algo sobre a majestade do animal a fez parar o carro e observá-lo mais atentamente. Havia uma inteligência em seus olhos que parecia quase humana, uma presença que a atraía de forma inexplicável. Estrela levantou a cabeça quando percebeu a mulher observando-o do outro lado da cerca. Por um momento, eles se fitaram em silêncio, como se reconhecessem algo importante um no outro. Então, para a surpresa de Helena, o cavalo começou a caminhar em direção à cerca, parando bem próximo a ela. "Olá, beleza", sussurrou Helena, estendendo a mão cuidadosamente. Estrela permitiu que ela tocasse seu focinho, um gesto de confiança que raramente demonstrava com estranhos. Era como se ele pudesse sentir a dor maternal que emanava dela, reconhecendo uma alma ferida que precisava de cura. Foi nesse momento que Antônia apareceu na varanda da casa, atraída pelo som do carro estacionado próximo à cerca. Quando viu uma mulher elegante interagindo com Estrela, seu primeiro instinto foi de alarme. Mas havia algo na postura da desconhecida, uma fragilidade, disfarçada por roupas caras, que despertou sua curiosidade maternal. "Posso ajudá-la em alguma coisa?", perguntou Antônia, aproximando-se com passos cautelosos. Helena se virou e, pela primeira vez em semanas, sorriu genuinamente. "Desculpe incomodar. Seu cavalo é magnífico. Parece ter uma alma especial." "Tem mesmo", concordou Antônia, estudando a visitante com mais atenção. Havia algo familiar naquela mulher, algo que ela não conseguia identificar. "Está procurando por alguma coisa específica na região?" A pergunta fez Helena hesitar,
Como explicar que estava procurando por bebês que oficialmente estavam mortos, mas que ela suspeitava terem sido abandonados por seu próprio marido? Como contar para uma estranha que descobriu ser casada com um monstro? Na verdade, disse Helena lentamente, estou procurando por meus filhos. Antônia sentiu o coração parar por um momento. Seus filhos. É uma história complicada, continuou Helena, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Meu marido me disse que eles morreram no hospital, mas encontrei evidências de que ele pode ter feito algo terrível com eles. Naquele momento, do interior da casa, chegou o som inconfundível de choro infantil. Helena congelou completamente, seus olhos se arregalando enquanto processava o que acabara de ouvir. Antônia empalideceu, percebendo que sua resposta nos próximos segundos determinaria o destino de todos eles. Quantos filhos? Perguntou Antônia suavemente. Trigêmeos, sussurrou Helena, sua voz mal audível. 3 meninos. O mundo pareceu parar ao redor das duas mulheres. Estrela permaneceu entre elas, como se servisse de ponte entre duas metades de uma história trágica que finalmente se reuniam. O cavalo parecia compreender a magnitude do momento, mantendo-se imóvel e solene. Você é Helena Venâncio, disse Antônia, não como pergunta, mas como constatação. Helena assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Como você sabe meu nome? Porque cuidamos de seus filhos nas últimas 2 semanas, respondeu Antônia, sua própria voz quebrando de emoção. Estrela os salvou de um pântano cheio de crocodilos, onde alguém os havia abandonado para morrer. O choque da revelação fez Helena se apoiar na cerca para não cair. Seus filhos estavam vivos. Não apenas vivos, mas a metros de distância dela, sob os cuidados de pessoas que haviam arriscado tudo para protegê-los. Posso vê-los? Perguntou ela, mal conseguindo formar as palavras. Antônia olhou para a casa, depois para Helena, pesando cuidadosamente sua decisão. Todos os instintos protetivos que havia desenvolvido nas últimas semanas gritavam para ser cautelosa. Mas olhando nos olhos daquela mãe desesperada, ela viu apenas amor genuíno e uma dor que espelhava a sua própria. Joaquim, chamou ela, para o marido, que apareceu rapidamente da oficina. Temos uma visitante muito especial. Quando Joaquim viu Helena, entendeu imediatamente quem ela era. Os investigadores haviam mostrado fotografias dela durante sua visita, mas a mulher diante dele era muito diferente da socialite elegante das fotos. Estava claramente devastada, desesperada e genuinamente preocupada com seus filhos. Você sabe a verdade sobre seu marido? Perguntou Joaquim diretamente. Helena assentiu vigorosamente. Sei que ele abandonou meus bebês no pântano. Sei que ele mentiu sobre tudo. E sei que vocês os salvaram quando eu nem sabia que ainda estavam vivos. O trio se dirigiu para a casa em silêncio reverente, seguidos por Estrela, que parecia querer presenciar a reunião que havia tornado possível. Na varanda, Helena parou por um momento, preparando-se emocionalmente para ver os filhos que acreditara ter perdido para sempre. Quando Antônia abriu a porta e a levou até o quarto onde os trigêmeos descansavam, Helena sentiu suas pernas fraquejarem. Lá estavam eles, Miguel, Gabriel e Rafael, saudáveis e adoráveis, dormindo pacificamente em berços improvisados. Meus bebês, sussurrou ela, caindo de joelhos ao lado dos berços. Meus meninos preciosos. Os trigêmeos pareceram sentir a presença de sua mãe biológica, mexendo-se suavemente em seus sonos. Era como se uma força primitiva e poderosa os conectasse. Um vínculo que nem mesmo a crueldade de Ricardo havia conseguido quebrar. Naquele momento,
observando Helena se reencontrar com seus filhos, enquanto Antônia e Joaquim assistiam com lágrimas nos olhos e com Estrela observando pela janela. Todos souberam que haviam encontrado não apenas uma solução para o dilema que enfrentavam, mas uma nova família estendida, unida pelo amor e pela determinação de proteger os inocentes. A descoberta de que Helena havia desaparecido da mansão enviou Ricardo Venâncio a um estado de pânico controlado. Ele sabia que sua esposa era mais inteligente do que aparentava, e sua ausência prolongada, coincidindo com as investigações sobre os bebês, não podia ser mera coincidência. Alguma coisa havia despertado suas suspeitas. Ricardo acionou imediatamente seus investigadores particulares, ordenando que rastreassem todos os movimentos de Helena. Quando descobriram que ela havia estado na região do pântano, fazendo perguntas sobre bebês e atividade suspeita, ele soube que sua farsa cuidadosamente construída estava desmoronando. Encontrem-na antes que ela faça alguma estupidez, ordenou ele a Jonas pelo telefone, sua voz carregada de uma frieza que fez o investigador sentir um calafrio. E se ela estiver com qualquer criança, tragam-na para mim imediatamente. Enquanto isso, na fazenda de Joaquim e Antônia, uma reunião de crise estava acontecendo. Helena havia passado a noite anterior cuidando dos trigêmeos, redescobrindo o vínculo maternal que acreditara ter perdido para sempre. Mas todos sabiam que Ricardo não desistiria facilmente e que em breve chegaria procurando por ela. Preciso contar tudo às autoridades, disse Helena, embalando Miguel em seus braços. Tenho as evidências, os documentos que provam que Ricardo planejou tudo isso. Não posso deixá-lo continuar fingindo ser uma vítima quando é ele o monstro. Joaquim balançou a cabeça preocupado. Helena, você conhece seu marido melhor do que nós. Ele tem poder, influência, dinheiro. Será que as autoridades locais vão acreditar na palavra de uma esposa contra um homem tão respeitado na comunidade? Era uma preocupação válida. Ricardo havia construído cuidadosamente sua reputação ao longo dos anos, fazendo doações generosas para a polícia local, mantendo relacionamentos próximos com autoridades importantes. Sua palavra teria peso considerável contra qualquer acusação. Então o que fazemos? Perguntou Helena, o desespero evidente em sua voz. Não posso simplesmente fugir com as crianças. Ele tem recursos para nos encontrar em qualquer lugar. E vocês? Ela olhou para Joaquim e Antônia com gratidão e preocupação. Vocês já arriscaram demais por nós. Antônia se aproximou e tocou suavemente o ombro de Helena. Querida, não se preocupe conosco. Já cuidamos de crianças abandonadas. Antes, e sempre encontramos uma forma de protegê-las. Mas você está certa sobre uma coisa. Precisamos de um plano que exponha a verdade de forma que Ricardo não possa negar ou manipular. Foi nesse momento que Estrela apareceu na janela, relinchando baixinho como se quisesse chamar atenção. O cavalo estava agitado, movendo-se nervosamente e olhando repetidamente em direção à estrada de acesso à propriedade. Estrela sente quando há perigo se aproximando, explicou Joaquim, correndo para verificar o que havia alarmado o animal. Ele nos avisou sobre os investigadores na última vez. Através das árvores, puderam ver poeira sendo levantada na estrada distante. Vários carros se aproximavam rapidamente da fazenda. Ricardo havia encontrado Helena e não estava vindo sozinho. É ele, sussurrou Helena, reconhecendo o Mercedes, preto que liderava o comboio. Ricardo trouxe os investigadores e provavelmente mais pessoas. Ele não vai aceitar um não como resposta. O pânico tomou conta do grupo por alguns segundos, mas então Antônia assumiu o controle com a determinação de uma enfermeira experiente em emergências. Joaquim, pegue o telefone e ligue para a polícia. Fale que há invasores armados.
na propriedade ameaçando uma família. Helena, você fica com os bebês no quarto dos fundos e tranque a porta. Mas e se eles não chegarem a tempo? Bi perguntou Helena, abraçando os trigêmeos protetivamente. Então faremos o que for necessário para proteger essas crianças, respondeu Antônia com uma determinação férrea que surpreendeu a todos. Estrela não os salvou dos crocodilos, para que eles fossem entregues ao verdadeiro predador agora. Os carros pararam em frente à casa com uma demonstração de força claramente planejada para intimidar. Ricardo saiu do Mercedes acompanhado por Jonas e mais 3 homens que pareciam seguranças particulares. Sua postura era de alguém acostumado a conseguir o que queria através de poder e intimidação. "Helena!" gritou ele em direção à casa. "Sei que você está aí dentro. Pare com essa loucura e venha para casa imediatamente." Joaquim saiu para a varanda, colocando-se deliberadamente entre Ricardo e a porta da casa. Sua idade avançada não diminuía em nada sua determinação de proteger a família que havia adotado. "Esta é propriedade privada", disse ele com voz firme. "Vocês não são bem-vindos aqui." Ricardo sorriu friamente, um sorriso que não chegava aos seus olhos calculistas. "Vim buscar minha esposa, que está claramente em estado de confusão mental devido ao trauma da perda de nossos filhos. E se vocês estão escondendo crianças aqui, isso constitui sequestro. As únicas crianças aqui são aquelas que salvamos, de um monstro que as abandonou para morrer", retrucou Joaquim, sua coragem surpreendendo até mesmo Antônia. A máscara de civilidade de Ricardo finalmente caiu completamente. Seus olhos se tornaram frios como gelo, e sua voz assumiu um tom ameaçador que revelava sua verdadeira natureza. "Velhos tolos", disse ele, sinalizando para seus homens se aproximarem. "Vocês não fazem ideia de com quem estão mexendo. Vou recuperar o que é meu, e vocês vão aprender que algumas pessoas são intocáveis nesta sociedade." Mas foi então que o som de sirenes policiais começou a ecoar na distância, ficando mais alto a cada segundo. Joaquim havia conseguido fazer a ligação e a ajuda estava chegando. O confronto final estava prestes a começar, e todos sabiam que os próximos minutos determinariam o destino de 3 vidas inocentes. As sirenes policiais se tornaram ensurdecedoras conforme 3 viaturas entraram na propriedade, criando uma nuvem de poeira que envolveu toda a cena. O delegado Roberto Santos, um homem experiente de 50 anos que conhecia bem a região, saiu do primeiro carro com a mão próxima à arma, avaliando rapidamente a situação tensa que se desenrolava à sua frente. Ricardo Venâncio tentou imediatamente reassumir sua máscara de respeitabilidade, endireitando o terno e forçando um sorriso político que usava em eventos sociais. "Delegado Santos, que bom vê-lo. Houve um mal-entendido aqui. Vim apenas buscar minha esposa, que está passando por um momento delicado devido à perda de nossos filhos." Mas o delegado havia recebido um relato muito diferente da situação. Joaquim havia descrito homens armados invadindo sua propriedade e ameaçando uma família com crianças pequenas. A discrepância entre as 2 versões imediatamente despertou sua atenção profissional. "Senhor Venâncio", disse o delegado cuidadosamente, "entendo que sua família passou por uma tragédia recente, mas recebemos um chamado sobre invasão de propriedade e ameaças. Preciso entender exatamente o que está acontecendo aqui." Foi nesse momento que Helena apareceu na porta da casa, carregando Miguel nos braços, enquanto Antônia segurava Gabriel e Rafael. A visão dos 3 bebês vivos e saudáveis fez o delegado parar completamente, seu cérebro processando as implicações do que estava vendo. "Delegado", disse Helena com voz firme, "preciso denunciar meu marido por tentativa de assassinato. Estes são nossos filhos, que,
Ele abandonou num pântano cheio de crocodilos para que morressem. Ele mentiu para mim, para o hospital, para todos, dizendo que eles haviam falecido no parto. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pelo relinchar nervoso de Estrela, que observava a cena de uma distância segura. Ricardo empalideceu visivelmente, sua máscara de controle finalmente começando a rachar sob a pressão da exposição pública. Helena, você está claramente em estado de choque, tentou ele, mas sua voz não carregava mais a autoridade de... Antes, estes bebês, eles devem ter alguma explicação. A explicação está nos documentos que encontrei no seu escritório, interrompeu Helena, retirando fotografias dos papéis do bolso. Mapas do pântano, pesquisas sobre crocodilos, recibos de compra de uma cesta de vime e suas anotações sobre a inaceitabilidade da condição genética dos nossos filhos. O delegado examinou as fotografias com crescente horror. Como policial experiente, havia visto muitos crimes, mas a frieza calculada daquele plano o chocou profundamente. Senhor Venâncio, preciso que me acompanhe para esclarecimentos, e todos os presentes precisarão prestar depoimento. Ricardo tentou uma última cartada desesperada. Delegado, você me conhece há anos. Sou um empresário respeitado, um pilar da comunidade. Esta é claramente uma tentativa de extorsão ou chantagemem. Minha esposa está mentalmente instável e essas pessoas... Ele apontou para Joaquim e Antônia. Claramente sequestraram bebês e estão tentando inventar uma história para justificar seus crimes. Mas Joaquim se adiantou, sua dignidade simples contrastando com o desespero mal disfarçado de Ricardo. Delegado, temos uma testemunha que pode confirmar tudo o que Helena está dizendo. Que testemunha? Perguntou o delegado. Estrela! Disse Joaquim, apontando para o cavalo branco. Ele viu Ricardo abandonar os bebês e foi quem o salvou. Sei que pode parecer estranho, mas animais não mentem, delegado. Traga Ricardo mais perto dos bebês e observe a reação de Estrela. O delegado considerou o pedido incomum, mas havia algo na sinceridade do casal de idosos que o convencia. Acenou para que Ricardo se aproximasse dos bebês, observando cuidadosamente tanto o homem quanto o cavalo. Quando Ricardo se aproximou dos trigêmeos, Estrela reagiu imediatamente. O cavalo relinchava alto e agitado, batendo cascos no chão e claramente demonstrando hostilidade. Os bebês, por sua vez, começaram a chorar simultaneamente, como se pressentissem perigo na presença do homem que havia tentado matá-los. Contrastando dramaticamente quando Joaquim, Antônia e Helena estavam próximos, Estrela permanecia calmo e os bebês se acalmavam. A diferença era tão óbvia que até mesmo Jonas, o investigador particular, começou a olhar para seu empregador com suspeita crescente. Delegado, disse Jonas inesperadamente, preciso confessar algo. Senhor Venâncio me contratou antes do suposto sequestro, não depois. E ele me fez perguntas muito específicas sobre como corpos desapareceriam em pântanos com crocodilos. A traição de seu próprio investigador foi o golpe final na defesa de Ricardo. Sua compostura se desintegrou completamente e ele explodiu numa raiva que revelou sua verdadeira natureza. Vocês não entendem, gritou ele, toda a pretensão de civilidade abandonada. Aqueles bebês eram imperfeitos. Tinham defeitos genéticos que contaminariam minha linhagem. Eu tinha o direito de proteger a pureza da família Venâncio. As palavras confessaram seu crime de forma mais clara do que qualquer evidência física poderia fazer. O delegado sinalizou para seus oficiais, que imediatamente se moveram para prender Ricardo. Ricardo Venâncio, disse o delegado formalmente. Você está preso por tentativa de homicídio triplo, abandono de incapaz e falsificação de documentos.
Enquanto Ricardo era algemado e levado para a viatura, Helena se aproximou de Joaquim e Antônia com lágrimas nos olhos. Como posso agradecer a vocês? Vocês salvaram meus filhos e me devolveram a chance de ser mãe. Não precisa agradecer, respondeu Antônia, abraçando Helena e os bebês. Apenas prometa que vai amá-los exatamente como eles são. Para, sempre, prometeu Helena, olhando para a estrela com gratidão infinita. O cavalo se aproximou gentilmente, permitindo que ela acariciasse seu focinho como se abençoasse a nova família que havia ajudado a formar. A verdade finalmente havia triunfado sobre a mentira, o amor sobre a crueldade e a bondade sobre a ganância. Um ano havia se passado desde aquele dia transformador na fazenda de Joaquim e Antônia. O outono pintava as árvores com tons dourados, criando uma paisagem serena que refletia a paz que finalmente havia chegado às vidas de todos os envolvidos naquela história extraordinária. Helena caminhava pelo campo verdejante carregando Rafael, enquanto observava Miguel e Gabriel engatinhando alegremente pela grama macia. Os trigêmeos agora, com mais de um ano, haviam se transformado em crianças vibrantes e saudáveis, suas personalidades únicas florescendo sob o amor incondicional que os cercava. Miguel havia se tornado o explorador do grupo, sempre curioso para descobrir novos cantos da fazenda. Seus olhos brilhantes observavam tudo ao redor, com uma inteligência precoce que fazia Antônia sorrir, lembrando-se de como ele havia demonstrado resistência desde os primeiros dias. Gabriel era o mais sensível, com uma capacidade especial de perceber as emoções das pessoas ao redor e oferecer consolo com seus sorrisos angelicais. Rafael, o mais frágil fisicamente no início, havia se tornado surpreendentemente determinado, sempre persistindo em suas tentativas de alcançar objetivos que parecia impossível para sua idade. A fazenda havia se transformado numa verdadeira casa familiar estendida. Helena havia se mudado para uma casa confortável na cidade próxima, mas passava todos os dias na propriedade, criando uma rotina que permitia aos trigêmeos crescer cercados pelo amor de 3 gerações. Joaquim e Antônia haviam se tornado os avós que nunca tiveram a chance de ser, enquanto Helena redescobria a alegria da maternidade longe da sombra tóxica de Ricardo. Olhem só como eles estão grandes, disse Antônia, saindo da casa com uma bandeja de limonada gelada. Aos 71 anos, ela parecia ter rejuvenescido uma década, desde que as crianças entraram em suas vidas. Miguel está quase conseguindo ficar de pé sozinho. Joaquim apareceu do celeiro, suas mãos manchadas de tinta depois de terminar de pintar um novo brinquedo de madeira que havia construído para os meninos. O artesanato havia se tornado seu novo hobby, criando cavalinhos de pau, blocos coloridos e outros brinquedos que enchiam a casa de alegria infantil. E o Gabriel já tenta falar, acrescentou ele, sentando-se na grama ao lado dos netos adotivos. Ontem tinha certeza de que ele tentou dizer vovô. Estrela se aproximou do grupo com sua elegância característica, agora reconhecido oficialmente como o herói que salvara as 3 vidas. O cavalo havia se tornado uma celebridade local, depois que a história se espalhou pela região, mas isso não mudara sua natureza gentil e protetora. Ele mantinha uma rotina diária de verificar os bebês, como se assumisse uma responsabilidade pessoal e permanente por seu bem-estar. Os trigêmeos reagiam à presença de Estrela com uma alegria que tocava todos os corações. Miguel imediatamente engatinhou em direção ao cavalo, estendendo suas mãozinhas para tocar o focinho aveludado. Gabriel batia palminhas sempre que Estrela se aproximava, enquanto Rafael tentava imitar o som dos relinchos com seus balbucios infantis. Às vezes, me pergunto se eles se lembram
disse Helena pensativamente, observando a interação mágica entre seus filhos e o cavalo que os salvara. Se tem alguma memória subconsciente de que Estrela foi quem os trouxe para a segurança. Os animais criam vínculos que transcendem nossa compreensão, respondeu Joaquim sabiamente. Estrela vai proteger esses meninos pelo resto da vida dele. É um compromisso que ele assumiu naquele dia no pântano. O julgamento de Ricardo havia terminado 6 meses antes, resultando numa condenação de 20 anos de prisão por tentativa de homicídio e abandono de incapaz. Durante o processo, mais detalhes sórdidos de sua personalidade haviam sido revelados, incluindo outros casos de discriminação e crueldade que chocaram a comunidade que antes o respeitava. Helena havia se divorciado imediatamente, doando a maior parte dos bens do ex-marido para instituições de caridade, que cuidavam de crianças com necessidades especiais. Era sua forma de honrar a memória dos filhos que quase perdeu devido à obsessão doentia dele com perfeição genética. "Mamãe", disse Miguel claramente, suas primeiras palavras fazendo Helena derramar lágrimas de alegria. "Sim, meu amor", respondeu ela pegando-o no colo. "Mamãe está aqui e sempre estará." O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons rosados e dourados que refletiam na superfície tranquila do lago formado longe do pântano perigoso. Era difícil acreditar que apenas alguns quilômetros dali, numa água escura e ameaçadora, 3 vidas preciosas quase haviam sido perdidas para sempre. "Sabem o que mais me impressiona?", disse Antônia, observando a cena perfeita da família reunida. Como o mal tentou destruir algo puro e inocente, mas acabou criando uma família ainda mais forte e unida. Joaquim assentiu, passando o braço pelos ombros da esposa. O destino tem formas misteriosas de corrigir injustiças. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, apareceu um anjo de 4 patas para garantir que o amor triunfasse sobre a crueldade. Estrela relinchava suavemente, como se compreendesse que estava sendo homenageado. O cavalo se posicionou próximo ao grupo familiar, assumindo sua posição de guardião eterno que havia mantido durante todo aquele ano. Conforme as estrelas começaram a aparecer no céu escuro, Helena embarcou os trigêmeos em seus assentos de segurança para a viagem curta até sua casa na cidade. Miguel, Gabriel e Rafael olhavam pela janela traseira, acenando para Joaquim, Antônia e Estrela até que a fazenda desaparecesse na escuridão. "Até amanhã, família", sussurrou Helena, sabendo que retornaria como fazia todos os dias para mais um dia de amor, risos e a presença reconfortante do cavalo branco que havia provado que os milagres ainda acontecem quando menos esperamos. Na fazenda, Estrela pastava pacificamente sob a luz da lua cheia, seus olhos ocasionalmente se voltando para a estrada onde a família havia partido. Amanhã seria um novo dia, e ele estaria lá, como sempre, protegendo aqueles que o destino havia colocado sob seus cuidados. A história, que começou com crueldade e desespero, havia se transformado numa celebração do poder redentor do amor, provando que mesmo nos momentos mais sombrios da existência humana, a bondade pode florescer e criar beleza onde antes só havia dor.